Olá, hoje nós vamos estudar o Salmo 111 a 118, versículos 1 e 2 do Salmo 111. O salmista fala da santa congregação que se reunia para louvar o Senhor no santuário. Ele tinha em mente os grandes atos de redenção que Deus realizara no passado da nação de Israel. O exemplo maior seria o Êxodo, quando Deus libertou seu povo de seus opressores egípcios. Versículo 3. Deus mostra sua justiça, retidão e fidelidade às suas promessas em suas grandes obras. Versículo 5. É bem possível que o salmista tenha feito alusão à fidelidade de Deus em prover alimento a Jacó por intermédio de José, em cumprimento à aliança feita com Abraão de tornar a nação como as estrelas do céu. Ou essas palavras podem aludir às peregrinações pelo deserto, quando miraculosamente Deus providenciou o alimento para Israel. Versículo 6. Parece mais do que certo que o salmista está se referindo à aliança com Abraão, principalmente ao êxodo e à conquista e divisão da terra prometida. Versículos 7 e 8. Os preceitos de Deus dados ao seu povo expressam o seu amor e fidelidade, assim como as obras de suas mãos na história da redenção. Por isso, os preceitos são estáveis para todo o sempre, para que o povo de Deus os execute em fidelidade e retidão. Versículo 9. A frase estabeleceu para sempre a sua aliança parece contemplar os aspectos redentores da aliança com Abraão, que foi muitas vezes declarada como uma aliança eterna ou para sempre. Versículo 10. Essa frase bem conhecida captura a maneira certa de alguém aproximar-se do Senhor. O Senhor é Deus, inspirando reverência e respeito. Ele cumpriria as suas ameaças contra os ímpios. Agora nós vamos estudar o Salmo 112, versículos 1 e 2 do Salmo 112. A pessoa justa recebe a lei como um testemunho de Deus. Para ela, os mandamentos são uma fonte de alegria para serem guardados em amor e gratidão por sua grande salvação. A descendência servirá do canal da força do Senhor. Não será poderosa por si mesma, e sim pela bênção de Deus. Versículo 3. A expressão sua justiça permanece para sempre é usada para o fiel. O caráter do próprio Deus é visível nele. O servo justo, com seu caráter que reflete de forma genuína a imagem de Deus, habitará para sempre sob o amor e cuidado vigilante do Senhor. Versículo 4. A imagem da luz aqui é da direção de Deus, e essa direção clareia o caminho certo para aqueles que buscam a fidelidade à aliança. As trevas são uma metáfora para indicar tempos perturbados. O salmista sabia que existem momentos difíceis, mas ele também sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que pertencem a Deus, as próprias circunstâncias difíceis são fontes de iluminação, consolo e força. Versículos 5 e 6. Feliz aquele que se compadece e empresta, porque tal pessoa trabalha pelo bem da comunidade de Deus como um todo. Assim como o alicerce do mundo não será abalado, coisa alguma jamais fará o justo tropeçar ao cair. Versículos 7 e 8. O homem justo não teme tribulação ou aflição, porque sabe que Deus é capaz de fazê-lo superar todas essas coisas. A confiança no Senhor evita o temor, o coração bem firmado comunica a ideia de amparo. Versículo 9. A generosidade é uma característica fundamental de um servo de Deus. Paulo cita este versículo em 2 Coríntios 9, versículo 9, para encorajar os cristãos coríntios a dar generosamente na coleta para os cristãos judeus pobres da Judéia. Versículo 10. As pessoas más testemunharão a exaltação dos justos. Aqueles que desejam outra coisa além de Deus serão finalmente frustrados. Agora nós vamos estudar o Salmo 13, versículo 1 e 2 do Salmo 13. Este salmo faz parte de um conjunto de cânticos recitados durante a Páscoa. A expressão servos do Senhor se refere aos sacerdotes. No Oriente Antigo, o nome do Senhor Deus representava a revelação de sua presença poderosa e seu caráter impecável. Versículo 3. Do nascimento do sol até o momento que se põe, não significa apenas uma questão temporal, mas uma questão de lugar também, pois o sol nasce no Oriente, ou seja, leste, e se põe no oeste. Assim, o Senhor é louvado em todo o tempo e em todos os lugares. Versículo 4. No Antigo Oriente, cada nação tinha seus deuses nacionais e imaginários. Somente o Deus de Israel podia ser proclamado como o verdadeiro Deus de todas as nações. Versículos 5 e 6. A declaração, quem é semelhante como o Senhor, introduz um hino de louvor ao Senhor. Sua habitação nas alturas indica superioridade e soberania. Se inclina geralmente significa se humilha ou se rebaixa, mas aqui demonstra que Deus abaixa-se desde acima do cosmos para contemplar a sua criação. Versículos 7 e 8. Assim como o Senhor se abaixa para contemplar a sua criação, assim ele levanta o pobre e o necessitado do pó da rua e do lixo. Numa inversão de papéis, o Senhor confere posição real aos humildes, afirmando o igual valor de todos os seres humanos. Versículo 9. A esterilidade geralmente resultava em vergonha, pois a posição de uma mulher era determinada por sua capacidade de gerar
filhos. Agora nós vamos estudar o Salmo 114, versículos 1 e 2 do Salmo 114. A sessão de abertura relembra o êxodo e sua consequência. Judá se tornou santuário de Deus e Israel tornou-se domínio de Deus, ou seja, Israel é o lugar santo em que Deus governa. Judá provavelmente representa aqui todo o Israel, o que faz sentido se, como a maioria dos estudiosos pensa, este salmo vem de um período posterior ao exílio babilônico. A descrição do Egito como um povo de língua estranha oferece ainda mais apoio para isso. Judá havia recentemente estado entre outro povo que falava uma língua desconhecida. Versículo 3. 2 milagres de Deus, ou seja, a separação de águas, deu início e pôs fim ao êxodo. Na saída do Egito, Deus dividiu o Mar Vermelho e 40 anos depois, ele separou as águas do Rio Jordão para que os judeus pudessem entrar na terra prometida. Versículo 4. Os montes saltaram, se refere ao estremecimento do Monte Sinai. Versículos 5 a 7. E introduzindo uma pergunta retórica, o salmista reflete no poder e na majestade do Senhor que causou os fenômenos citados nos versículos 3 e 4. Versículo 8, esse versículo refere-se ao primeiro incidente em Massá e Meribá. Agora nós vamos estudar o Salmo 115, versículo 1 do Salmo 115. O salmista pediu que o nome de Deus, não da nação, fosse glorificado. Versículo 2. As nações questionavam a presença do Deus de Israel à luz das circunstâncias adversas dos israelitas. O cenário pode ser exílico, suscitando a pergunta, ou a pergunta pode ser um comentário geral sobre a ausência de qualquer manifestação visível do Deus de Israel. Versículo 3. A confissão de que Deus faz tudo como lhe agrada é pertinente em resposta à provocação dos gentios no versículo 2, porque em Daniel 4, versículo 35 e em Jonas 1, versículo 14, os gentios confessam isso quando percebem que o Senhor é o Deus verdadeiro. Versículos 4 a 8. Criados pelo homem, os ídolos não têm vida. Os deuses das nações são importantes, embora os deuses das nações são impotentes, perdão. Os deuses das nações são impotentes. Embora as imagens de fundição pareçam ter características humanas, são incapazes de agir por si mesmas. Aqueles que criam ídolos e neles depositam a sua confiança serão semelhantes a eles, impotentes e ineficazes. Versículos 9 a 11. Esta seção chama a nação Israel, os sacerdotes, que são a casa de Arão, e os que temem ao Senhor a confiar no Senhor. Somente ele está qualificado para ser o seu amparo e o seu escudo. Versículos 12 e 13. Os versículos 12 e 13 listam as consequências de confiar no Senhor, conforme aconselha os versículos 9 a 11. Israel confia em Deus e Deus abençoa Israel. Versículos 14 e 15. A descendência aumentada é um sinal do favor e da bênção de Deus. Na qualidade de Criador de todos, Deus é capaz de prover para o seu povo muitas bênçãos, inclusive materiais. Versículo 16. O Senhor fez o céu e a terra. Os céus são onde o Senhor habita, enquanto a terra ele deu à humanidade de forma geral, sendo que Israel é o primeiro passo da renovação da humanidade à imagem de Deus. Versículos 17 e 18. Os que descem à região do silêncio é uma expressão para os que estão mortos, em especial os ídolos sem vida e seus artífices. Por outro lado, os que confiam em Deus estão vivos e bendizem o seu nome para sempre. Agora nós vamos estudar o Salmo 116, versículos 1 e 2 do Salmo 116. O salmista expressa seu profundo afeto pelo Senhor, alicerçando no próprio amor de Deus. Deus mostrou seu amor pelo salmista ao ouvir a sua oração. Quando o Senhor inclina os seus ouvidos, a oração é atendida. A fidelidade do Senhor faz com que o salmista continue a invocá-lo. Versículo 3. O salmista compara a ameaça de morte iminente como se cordas saíssem de uma sepultura, puxando o salmista para o interior da terra. Versículos 5 a 7. A resposta à oração urgente leva à reflexão sobre o caráter de Deus, ou seja, que ele é compassivo, misericordioso e justo. O salmista já deveria saber disso, mas a celebração da experiência faz com que essas noções se tornem ainda mais reais para ele. Versículos 8 a 11. O livramento da morte trouxe resolução e transformação à vida do salmista, que prometeu andar na terra dos viventes. A fé o capacitou a prevalecer diante das adversidades e de sua percepção de que todos queriam enganá-lo. Versículos 12 a 19. A seção final levanta a questão: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ou seja, como demonstrarei minha gratidão a ele? A resposta é com um ato de adoração pública. O salmista erguerá o cálice da salvação, que provavelmente é o cálice de vinho bebido na refeição festiva, que culminava numa oferta de gratidão, que era feito para celebrar o livramento efetuado pelo Senhor no Êxodo.
O salmista também invocará o nome do Senhor, cumprirá os votos que fez e oferecerá sacrifícios de ações de graças, na presença de todo o seu povo e nos atos da casa do Senhor. O livramento pessoal é um benefício para o povo todo que acompanha os atos de rendição de graças. Agora nós vamos estudar o Salmo 117, versículos 1 e 2 do Salmo 117. Este breve salmo faz um convite. Louvem o Senhor todos os povos. A misericórdia e fidelidade do Senhor estão comprometidas com Israel, mas destinam-se para o mundo todo. Dessa forma, os gentios mencionados estão incluídos na palavra conosco. O chamado de Israel tinha por objetivo o bem de todo o mundo, e o Antigo Testamento constantemente alimenta a esperança de que chegará o dia quando os gentios alegremente se unirão para adorar ao único Deus verdadeiro. Quando Israel entoava esse cântico em fé, eles tanto se lembravam de sua posição privilegiada, como da razão de sua existência. Paulo cita o versículo 1 do Salmo 117 em Romanos 15, versículo 11, como parte de seu argumento para que judeus e cristãos gentios recebam uns aos outros e adorem juntos. Agora nós vamos estudar o Salmo 118. Versículos 1 a 4 do Salmo 118. A sessão de abertura conclama todos a darem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Cada pessoa da nação de Israel deveria recitar esta maravilhosa verdade. A misericórdia de Deus dura para sempre. Versículos 5 a 7. A parte do testemunho pessoal do Salmo começa pelo relato de um exemplo em que o salmista invocou o Senhor e o Senhor o ouviu e o pôs a salvo. A resposta de Deus mostra que ele está com o salmista, que por isso declara que verá a derrota dos seus inimigos, ou seja, os que causaram a aflição ao salmista. Versículos 8 e 9. As experiências com a ajuda de Deus mostraram ao salmista que melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos, particularmente em príncipes, ou seja, no poder meramente humano, em que os inimigos do salmista parecem confiar. Versículos 10 a 13. O rei serviu como regente do Senhor e atuou em seu favor. O rei lutou contra as nações confiando na força do Senhor. Por isso o rei as conseguiu destruir. Versículos 14 a 16. A mão do Senhor executa juízo, faz justiça e efetua salvação. Faz proezas, tem um tom militar. A exaltação da mão do Senhor representa juízo. Versículos 17 e 18. A experiência do livramento e a segurança que o salmista teve em Deus o levou à reflexão de que viveria, que não morreria. E ele entendeu que teria a vida estendida porque contaria as obras do Senhor. As situações de perigo não se deram porque Deus rejeitou o salmista, mas tiveram por objetivo discipliná-lo e levá-lo a perceber com mais clareza que no Senhor ele está seguro. Versículos 19 a 21. As portas da justiça são as portas do templo, por onde os adoradores passavam para expressar sua gratidão. Os justos são o próprio povo de Deus, especialmente os que guardam a palavra do Senhor. Versículos 22 e 23. Estes versículos usam uma imagem das antigas práticas de construção. A pedra é provavelmente a grande pedra no canto da fundação do edifício, embora alguns achem que seja a pedra principal ou pedra de acabamento de um arco. Os construtores são o sábio e experiente, mas eles rejeitaram determinada pedra como inadequada para essa finalidade. Eles estavam errados em seu julgamento. O Salmo está comparando Israel a tal pedra. Os poderes imperiais subestimaram Israel, mas Deus escolheu seu povo para ser a pedra angular de seu grande plano para o mundo. Isto procede do Senhor, ou seja, não é uma mera realização humana. Os escritores do Novo Testamento usam este texto em Mateus 21, versículo 42, em Marcos 12, versículo 10 e em Lucas 20, versículo 17, para indicar que as figuras poderosas, ou seja, os líderes judaicos, rejeitaram Jesus e não eram em nada mais sábios do que os poderes mundiais que subestimaram Israel. Versículo 24. Aqui provavelmente se refere ao dia festivo que ocasionou o salmo. Versículos 25 a 29. A última parte desse salmo consiste numa série de louvores ao Senhor, motivados pelo desejo do salmista por libertação. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 111 a 118.